atenção. Então, é esse espaço, né, que é o espaço, que foi um perfil que eu criei e também um canal que chama Mulher Vez e Voz. Ele é um espaço para dar vez e dar voz para diferentes mulheres. Porque muitas vezes, né, nós observamos ou assistimos mulheres que estão na mídia. Mas nós, do dia a dia, que não estamos na mídia, nós temos muitas experiências para compartilhar, muitas vivências, né, que vai trazer crescimento, que vai trazer ali um movimento, algo diferente para outras mulheres. E também vai mostrar que não são só elas que estão, de repente, passando por aquela situação. Porque quando a gente passa por uma determinada situação, principalmente quando ela é difícil, nós às vezes achamos que somos nós, só está acontecendo isso comigo. E na verdade a gente vê que isso acontece, né, determinadas situações acontecem com diferentes pessoas. Eu achei muito interessante, por isso que eu fiz, né, o convite. Você, né, na sua profissão como psicóloga, mãe, psicóloga, mulher, acredito que tem muito para acrescentar e compartilhar conosco. Então, Renata, seja muito bem-vinda, né, ao canal, ao perfil Mulher Vez e Voz. E eu gostaria que você, né, se apresentasse. Sim, é um prazer. Inclusive, quando eu gravei esse vídeo que você comentou falando sobre a maternidade, eu me questionei bastante antes de postar ou não, porque a gente tem a mania, eu vejo, né, de olhar na rede social só a parte boa das coisas, só a felicidade. E aquela foi uma fase muito difícil na minha vida. Gravar o vídeo foi difícil, mas ao mesmo tempo eu vejo que alcançou muitas mulheres. Eu recebi muita mensagem de pessoas que passaram pelo mesmo, falando como foi e como estão melhores, ou como foi difícil aquela fase e conseguiram superar. Então, eu acho que a internet ela está servindo muito para isso, para a gente poder se conectar com histórias de mulheres reais, né? E não de uma ilusão que muitas vezes é postado aí por algumas pessoas que a gente sabe que é muito difícil alcançar aquele lugar e às vezes a gente fica nessa sensação de comparação. Então, o meu perfil é muito isso, falar sobre vida, sobre realidade da mulher também. Então, vai muito de encontro, né? O que você está falando com a sua página. Parabéns pela página, espero que venha muitas outras histórias aí pela frente para acrescentar. Mas Obrigada. então, eu sou a Renata, estou com 33 anos hoje, sou de Pitangueiras, né? Hoje eu moro em Maringá. Eu vim para Maringá para estudar aos meus 19 anos e foi um processo de bastante desafio na minha vida, vir para cá, sair de uma cidade menor, porque para Maringá para mim era enorme, né? Hoje já ficou pequena. Mas foi uma fase muito gostosa, assim, desde quando eu mudei para cá, porque eu consegui superar muitos desafios e aprender a ser uma mulher muito mais corajosa, que enfrenta os seus medos e encontrar lugares assim que me acolheram foi maravilhoso. Inclusive, o último lugar que eu estava foi um lugar onde eu conheci muitas pessoas, né, no meu trabalho, tenho amizades até hoje. Então, hoje como mãe, eu percebo que tudo que eu passei até aqui foi muito válido para me tornar uma mulher melhor para o meu esposo, para a minha família e para o José Felipe. Então, o José Felipe ele está com 11 meses, vai fazer um aninho agora mês que vem. E está sendo uma fase muito gostosa agora. Acho que os primeiros meses são muito intensos, né? Mas agora está uma fase bem mais legal. Nossa, que bom. Eu vejo, né, eu sempre vejo ali a postagem, né, os avós coruja, né, sempre Uhum. participando, né, o Zair, a Renata, a sua mãe Rosângela. também, né, compartilhando ali, é muito rico, é muito prazeroso, né, esses dias eu vi que você colocou lá sobre as memórias, né, e é importante a gente fazer vídeos, criar memórias saudáveis, memórias significativas, né, e como você Sim, disse, às vezes nas redes sociais a gente vê tanta coisa, né, ali que não acrescenta nada, mas sim, e por que não compartilhar coisas boas, né, falar como esse espaço, né, que eu trouxe para falar sobre mulheres e falar com mulheres que com não estão na certeza. mídia, mas que, como eu disse, tem muita experiência, muitas vivências para compartilhar conosco, né? Sim. E, Renata, como é que foi, então, a gestação? Como é que foi a sua gestação ali durante o período de trabalho, né? Porque você Sim, se casou, aí logo engravidou, planejou, aconteceu. Como foi sim. depois no trabalho? Eu me casei em 2022, e engravidei em 2025. Perdão, em 2025. Então foi uma fase assim na minha vida de muito planejamento, realmente. Eu pensei muito em ser mãe.
acontecendo de uma forma organizada, planejada. No trabalho, eu consegui reduzir a minha carga horária para poder ter uma vida, né, mais presente com o meu filho. Então, eu trabalhava 6 horas já. E tinha, paralelo ao trabalho, o CLT, eu também tinha o trabalho como autônoma. Então, eu levava os dois paralelo porque eu tinha uma carga horária mais disponível para a minha vida, né? Aí, quando eu engravidei, foi uma fase muito gostosa, porque como eu já tinha esse planejamento, eu pensei, bom, quando eu ganhar o José Felipe, então eu vou ter que só fazer uma escolha, né? Eu acredito que eu não vou conseguir tocar os dois lados, o autônomo e o CLT. Então, eu vou ficar no CLT, porque vai ser uma fase de adaptação, de eu entender como vai ser meu ritmo com meu filho. E depois eu faço uma escolha, se realmente eu sigo no CLT ou no autônomo, né? Eu estava muito com essa ideia. Mas o CLT ele dá uma segurança para nós como mulher e homens também, né? Tem esse processo, acho que todos nós. É um padrão já do mercado de trabalho, então a gente tem as leis que garantem também, né? Questões de insalubridade, de férias, e a gente se sente protegido ali. É um ambiente que a gente não precisa planejar muito, porque todo mês a gente sabe que o salário vai cair, os benefícios vão entrar. Então, acho que depois que eu ganhei o José, eu estava muito nessa ideia de ficar num lugar que me desse estabilidade, que eu não precisasse pensar tanto, porque o autônomo a gente tem que se organizar muito mais. Mas foi uma fase muito gostosa dentro do meu trabalho, eu tive uma gestação calmíssima, todos muito acolhedores dentro do trabalho, consegui fazer meu pré-natal, ir ao médico todas as vezes que foram necessárias. Então, disso eu não tenho, assim, o que me queixar no lugar onde eu estava. Mas já vi muitas mulheres que passam por desafios, assim, quando precisam pegar um atestado, quando precisam se afastar. Eu tive uma gestação calma, então eu não sei como seria se eu me afastasse, né? Eu não precisei me afastar. Tanto que eu planejei tudo certinho para deixar quando eu fosse sair. Eu sempre tinha esse medo de ter que ganhar o José Felipe antes e as coisas não estarem organizadas, né? Então eu lembro que eu fui organizando assim para 7, 8 meses, já comecei a fazer uma planilha com tudo que era pendência, tudo que eu ia deixar para outra pessoa que ia ficar no meu lugar, para que ninguém se visse assumindo, né, as minhas atividades de uma forma não organizada. Então eu sempre tive muito esse olhar, como vai ser o meu processo como mãe, eu não sei, então eu preciso deixar as coisas prontas para que se eu não volte também deixe tudo organizado, né? Eu sempre pensei muito assim. Então foi uma fase muito leve, não foi de ansiedade, foi calma para mim. E aí, quando você pegou a licença, né, aquele período, né, para se afastar ali, para ter o bebê e depois, né, aguardar esse período, você já foi se organizando para o retorno? Como que o que você Sim, desligou realmente naquele período, cuidou dele, pensou isso quando estava mais próximo ou nem pensou? eu acho que assim, nos primeiros meses, a gente nem pensa muito no retorno, porque é tanta mudança, né, quando aquele bebê está em casa, e a gente foca em manter aquele bebê vivo. Então é muita novidade. Mas eu acho que a hora que bate ali o terceiro mês, porque geralmente é 4 meses de licença, né? Eu consegui 5 porque eu peguei um mês de férias. Tem algumas instituições que eu percebo que são 6 meses. Acho isso já muito melhor, porque nós temos que perceber que tem a questão do amamentamento, né? Então, até 6 meses, a amamentação é exigida. E aí, eu acho que a mulher já tem uma qualidade melhor com o seu filho, quando ela consegue ficar 6 meses. Como eu tinha 5, com 4 eu já comecei a ter uma ansiedade de pensar como vai ser. E aí ficou aquela dúvida enorme se eu colocava o meu filho na escola, né, na creche, ou se eu chamava uma babá, ou deixava com alguém da família. Então, nesse momento começou a ficar um pouco difícil de pensar, da angústia, não tem como, porque você fica 24 horas ali com seu filho, né, cuidando, dando banho, dando mamar e faz dormir. Por isso que eu falo que nessa transição do retorno, a gente já tem que começar a se preparar, a deixar mais com o pai, a compartilhar com outras pessoas para a gente não sentir tanto. Eu, no meu caso, eu era bem grudada. Então, eu estava sentindo muito essa distância de ter que deixar. Eu lembro que nós fomos visitar uma escola aqui próxima à minha casa, eu e meu esposo, e aí deixamos tudo combinado, né, para ele ir para a escola. Mas algumas semanas antes de eu voltar a trabalhar, eu e meu esposo estávamos super agitados, não estávamos bem em deixar ele para a escola, e daí a gente decidiu chamar uma babá. Mas bem no momento que a gente foi chamar a babá que a gente estava vendo, ela já não podia mais. E daí não tinha o que fazer, tinha que deixar na escola.
Porque eu tinha uma questão comigo também que eu não queria deixar com familiares, porque a minha mãe, né, ela não tem como vir todos os dias para cá, ela tem a vida dela, e a mãe do meu esposo também. Então eu sempre pensei assim, os avós, eles têm que ser avós, têm que curtir. Sim, Eu não quero deixar essa obrigação para elas todos os dias ter que estar aqui. O trabalho a gente não pode escolher quando vai ou não, tem que estar todo dia. sim. Então eu falei, ou vai ser alguém que eu vou pagar, ou vai ser a escola. E daí nós fomos para a escola. Foi a fase mais angustiante, assim, porque uma semana antes de eu voltar a trabalhar, a gente fez a adaptação da escola, né? Então, levar, deixar, ficar todo aquele tempo longe, o medo de ficar doente, eu acho que esse é um ponto que pega muito, né? Porque a tendência de ficar doente é muito grande quando a criança vai para a escola. O José Felipe foi uma exceção, até hoje ele não ficou doente, mas eu sei que tem muitas mães que passam daí várias intercorrências nesse início dos primeiros meses ali no colégio, porque tem que pegar afastamento, atestado para ficar com a criança, né? Eu não tive isso, ainda bem. E, Renata, e quando você retornou, como que foi? Né? Retorno ao trabalho. Você sentiu assim o acolhimento, né? Como que a recepção foi diferente para você? Você sentiu a diferença em relação a você, Renata, antes da maternidade e Renata depois ou não? Com certeza. Na verdade, eu senti que eu voltei um pouco perdida, assim, de eu pensava muito assim, será que eu vou conseguir me concentrar nas atividades? E eu vou ficar pensando mais no meu filho? Como vai ser? Ainda mais a minha profissão, que exige muita concentração, muita escutativa. Então eu estava com muita essa insegurança, se eu conseguiria entregar realmente uma boa profissional para os meus pacientes. Eu estaria ali atenta 100%. E quando eu voltei, eu recebi uma recepção positiva de alguns colegas, mas a minha decepção maior foi, eu lembro, com a pessoa que estava na época como minha gestora. Assim, eu não senti um acolhimento como eu gostaria de ter sentido, né? Mas eu sei que isso é muito de comportamento. Às vezes a gente idealiza que alguém faça algo pela gente, Isso. mas é como a gente espera que nós faríamos com o outro, mas não quer dizer que o outro vai fazer igual. Então, eu tinha muito essa racionalidade comigo. Eu esperava algo, mas eu não posso exigir isso, porque eu estou no ambiente profissional. É lógico que quando a gente recebe carinho, afeto, eu acho que nunca é demais, é sempre bem-vindo. Ainda mais numa fase como essa, que nós estamos muito sensíveis como mulher. Mas algumas pessoas da equipe foram muito carinhosas, prepararam ali uma sala para me receber. Então, esse carinho, essa questão das pessoas virem perguntar como eu estava, faz muita diferença. Eu gosto de receber isso. Para mim, é algo que é muito importante receber essa atenção. Mas aí a pessoa que eu mais esperava, né, que era minha gestora na época, eu não recebi e isso causou ansiedade. Então, eu acho que assim, para quem é gestora, para quem trabalha com pessoas, acho que essa é uma dica muito importante. Acolha a mulher que vai voltar, independente se vai houver ou não desligamento pela frente. Eu acho que o acolhimento tem que haver para que a pessoa se sinta acolhida e ela entenda onde ela está, como ela vai se colocar. Então, eu lembro que eu fiquei alguns dias ali sem saber quais seriam as minhas atividades, porque até eu assumir a minha agenda de pacientes novamente, eu estava sem atividades. Então, eu lembro que eu comecei a me inserir, assim, para conversar com as pessoas e a pedir trabalho, porque não estava com uma agenda cheia e eu precisava me ocupar. Eu tenho muito receio de ficar ociosa, assim, eu sou uma pessoa sempre muito agitada. E aí eu fui atrás sozinha das atividades e tudo mais, mas eu não senti essa recepção da minha gestora. Então, na cabeça dela, com certeza, já estava programado o meu desligamento e ela não fez essa recepção porque, né, já estava resolvido, imagino. Mas eu acho que aí falta empatia do ser humano que está aí, independente de quantos dias eu iria ficar ou não. Eu acho que essa recepção teria que ter acontecido da parte dela. E aí, como que foi a sua reação, né? Isso de forma emocional, na sua identidade, o impacto financeiro, porque é óbvio, né? Como você trouxe Sim, ali, você tinha uma segurança, né? E de repente não, ela não existe mais e você tem um bebê, né? Em casa, aí a gente como mãe, a gente sempre pensa que tudo a gente pensa para os filhos, né? Então, antes da sim. gente pensa neles. Como é que foi isso? Esse impacto emocional, né? Abalou você mesmo sendo psicólogo, você é uma pessoa, é um ser Sou ser humano que está humano. sujeito às emoções, aos sentimentos como qualquer outro, né? Tem Sim. que lidar com isso também. E em relação à sua identidade, nessa questão, nossa, eu só sou mulher
sem ser mãe, né? Eu sou tratada diferente quando eu passo a ser mãe. Como que foi isso e o impacto para você? O que mexeu mais? O emocional, a identidade, Sim. o financeiro? Eu me senti muito impotente, eu lembro, assim, quando eu recebi o desligamento. Eu não esperava, porque eu imaginava que estava sendo realmente uma adaptação, porque tinha mudado algumas questões ali na área. Então, eu estava muito na esperança de que as coisas iam se organizar. Então, quando veio o dia do desligamento mesmo, eu fiquei bem assustada. Eu lembro que eu liguei para o meu esposo no momento, né, que era a pessoa que sempre esteve presente junto comigo em todas as situações. E eu sou uma pessoa de muita fé e eu tenho a minha área que é a psicologia, mas eu falo que Deus traz sempre uma calma muito grande para que a gente possa direcionar, né, a nossa vida. Então, antes de voltar, eu sempre pensava muito assim, que eu tinha alguns desejos no meu coração e que muitas vezes o medo me deixava incapaz de seguir, né? Porque eu ficava nessa questão da estabilidade sempre. E que se fosse para acontecer alguma coisa, seria aquele momento, seria o ideal, porque era o momento que o meu filho mais precisaria da minha presença, né? E financeiramente, eu falo que eu era uma exceção em relação a muitas mulheres, porque hoje o meu lar não dependia do meu salário para sobrevivência. Então, eu não fiquei com esse medo, porque eu sabia que eu tinha muito apoio do meu esposo, né? Agora, eu pensei muito na época sobre as mulheres que dependem do salário e dos benefícios, porque realmente isso deve abalar muito a estrutura Com familiar, certeza. né? Porque você tá ali com um plano de como vai ser com seu filho, de como você vai custear, né? Tudo que tem em relação a essa criança, e aí você se pega sem esses benefícios, sem um salário, é muito pesado. Então, essa tranquilidade eu tive, graças a Deus. Então, eu sou uma privilegiada, eu falo em relação a isso. E aí foi o momento que eu pude, né, olhar para o meu esposo e conversar sobre isso e sentir esse apoio. Então, eu falo que eu tenho, assim, um privilégio, perto de muitas mulheres, de poder escolher o que eu queria fazer. E eu já tinha esse sonho de ser autônoma como psicóloga, já estava me organizando, era uma vontade. Então, eu consegui embarcar e ter coragem, né, nessa nova meta para 2026. Foi aonde também eu comecei, como você, a encarar mais a rede social como lugar de trabalho, não só, né, de ficar rolando feed, vendo a vida das pessoas. Eu falei, eu vou usar esse canal para que as pessoas possam me conhecer, para que a gente possa divulgar o meu trabalho. E desde que eu fui desligada, então eu tenho conseguido manter pacientes que eu já tinha e conhecer novos pacientes, né? Trazer novos pacientes para o meu processo. Então, como mulher, eu consegui me reinventar diante da dor, né? Então, isso foi muito legal para mim. E está sendo, assim, um processo muito saudável mentalmente. Mas eu imagino que tem muitas mulheres que não têm essa mesma história que eu e não conseguem ter um processo tão leve, né, tão natural, que vai fluindo, que tem um plano B, porque tem profissões que não tem plano B, né? E aí você realmente tem que se reinventar do zero. Eu tenho colegas, por exemplo, que saíram do que elas exerciam como profissional, né, sobre o que elas estudaram, e foram exercer outra profissão, como, por exemplo, uma profissão voltada para culinária, que é algo que elas já tinham como hobby, e colocaram isso como algo que seria rentável, né, para se sustentar e teria uma carga horária mais flexível para estar com os filhos. Então, a mulher ela tem muito que se reinventar quando acontece isso, né? E acreditar na sua força, porque se a gente decai nesse momento, daí eu acho que a gente se perde, porque viver só a maternidade, eu acho que é uma escolha que tem que ter muita certeza, né? Porque é lindo ser mãe, eu amo cuidar de José Felipe, mas eu também amo ter o meu momento como mulher, como profissional. E quando eu tenho esses momentos, eu fico muito mais saudável mentalmente para estar com meu filho, com meu esposo, eu percebo. Então, eu acho que esse diálogo interno de entender até onde você realmente quer ficar 100% na maternidade e até onde você pode se reinventar como mulher na sua profissão é muito interessante. E isso vem muito no processo de terapia também, né? Às vezes a mulher ela não sabe com quem conversar, tem esposos que são mais abertos a diálogo, né? E a gente consegue repensar isso em família, e tem famílias que isso não é tão possível, esse diálogo. E aí eu sempre falo, vai para terapia, porque lá você vai conseguir trazer um processo mais crítico para você repensar sobre a sua vida, né? Mas quando a gente tem parceiros que nos apoiam e que tem diálogo em casa, isso é maravilhoso.
Eu acho muito interessante, né, toda a sua fala e quando você destaca essa questão, né, do parceiro, porque eu venho já há um tempo, né, falando sobre as questões relacionadas à mulher. Eu, né, sempre fui defensora da valorização da mulher. E recentemente eu disse que quando nós nos posicionamos enquanto mulher, não é sobre os homens, né? Não é sobre criticar os homens, porque tem homens maravilhosos, homens acolhedores, homens que apoiam, né? Mas Uhum. é sobre nós, sobre nos colocarmos, nos posicionarmos, sermos valorizadas, né? Sermos compreendidas, sermos acolhidas, porque como Sim, você disse, né? Você foi acolhida. E se fosse diferente, né? Quantas às vezes estão sozinhas ou não são acolhidas dentro da sua casa, mesmo estando com um parceiro? E isso foi fundamental, né? Porque você diz, olha, eu tive que me reinventar ali diante daquela situação. Mas outras pessoas não conseguem, né? Mas você se reinventou a partir disso, mas acredito que você gostaria que tivesse sido diferente, né? É claro que sim, então não é romantizar o que aconteceu. Hoje você, graças a Deus, conseguiu e abriu portas, né? Novas portas. Às vezes você pode até olhar hoje e falar, nossa, se não tivesse acontecido isso, ou talvez eu não sim, estava nesse caminho. Mas outras pessoas às vezes não conseguem, né? Porque não tem esse sim, acolhimento, não tem essa segurança, esse apoio que você teve. Então isso é muito importante, né? Porque pensar nisso e olhar e que homens também ouçam isso, a importância de acolher, né? Acolher a sim. mulher, né, nesses momentos e no momento da maternidade. Eu achei interessante que você também falou um pouco atrás sobre a questão de deixar que o marido, que o esposo, cuide da criança. Porque nós Uhum. somos, né, como fosse a galinha mesmo, que você pega os pintinhos, você quer, e você acha que só você faz correto, você tem o Sim, receio, né? E às vezes nós poupamos o homem, não damos a liberdade dele poder cuidar também, que é a responsabilidade dele, né, também. E às vezes a sim, gente acaba trazendo tudo para nós. Então isso é muito importante, né? Trazer essa responsabilidade, mostrar que é sobre isso que nós estamos falando. E eu vi recentemente também que você colocou um vídeo sobre essa questão da mulher, né, que não é ser mãe que você deixar de existir, né, que sim. você tem presença, você precisa se arrumar, precisa se cuidar nisso. E com a sua fala agora, você falando, né, sobre isso também, sobre essa questão, né, que não é só ser mãe, mas que você também quer ter um momento. Eu lembro quando eu ouvi uma fala de uma mulher, uma vez, ela falando que ela queria ir para um lugar, para um hotel, e ficar sozinha, né? E ela tinha 3 filhos. Aí quando eu ouvi na época, eu achei muito cruel, eu achei muito desumano. Eu Aham. falei assim, mas como? Ela ir para o lugar e ficar sozinha sem os filhos, Que né? Mas egoísmo! depois eu vim entender, né, que é necessário um momento para nós, mulheres. Nós Sim, necessitamos. E não tem nada de mais nisso. Você não está sendo desumano com o seu filho, você não está deixando de cuidar dele. Mas é necessário você buscar um espaço, um momento para que você fique bem, para que você possa fazer para o outro. sim. E você vê essa fala que você comentou dessa mulher. A gente vê muito mais mulheres tendo falas como essa, de querer se isolar, sumir um tempo, do que os homens, né? Porque os homens, eles conseguem ter mais esse tempo de qualidade para eles. Parece que eles dão prioridade e nós damos mais espaço, né? Então, nós pedirmos esse espaço também é essencial. E tem uma fala que eu sempre falo para os meus pacientes e que eu uso comigo, que nada é óbvio. Então, às vezes, nós olhamos para o parceiro e a gente fala assim, mas como assim ele não está enxergando que eu preciso de tempo? Como assim ele não está pedindo para cuidar do filho? Ele não está falando que ele quer dar o banho, que ele quer fazer dormir? Na verdade, muitos homens eles não entendem esse ponto de partida e nós precisamos dar essa iniciativa e mostrar que eles são capazes também, porque eles são muito mais voltados para a parte do trabalho mesmo, né? Existe ainda essa questão familiar, né? Onde o homem é o provedor, o que trabalha na maioria das famílias, e a mulher é a que acolhe, a que cuida da casa, que cuida dos filhos. Mas eu acho que a gente já está num momento assim, onde nós já entendemos que a mulher alcançou outros lugares e por isso nós precisamos dividir tarefas, né? Então, não é sobre, como você falou, criticar os homens,
mas é sobre nós entendermos como mulheres que nós temos a responsabilidade de dividir as atividades, que nós não damos conta de tudo. E o homem faz muito bem também, né? Essa parte de cuidar dos filhos. Eu tenho me surpreendido com o meu esposo. Algumas vezes agora eu tenho atendido no período da noite, eu deixo com ele esse processo de fazer dormir e tudo mais. E no início, o meu filho, ele tinha um pouquinho de resistência, porque é lógico, né? Eu ainda amamento, é lógico que ele vai preferir o meu peito, ficar ali comigo, no aconchego. Mas eu dar essa possibilidade do meu esposo também tentar é importantíssimo. E agora, faz uns 5 dias já que começou essa rotina nova, tá dormindo super bem com o meu esposo. Então, às vezes a gente tem esse receio por uma primeira experiência que tentou e não deu certo, mas é só tentando que a gente consegue melhorar o processo, né? Nada na vida começa bem 100%, né? É uma experiência. Então, a paternidade é isso. É a gente abrir espaço para o pai vir e nós convidarmos ele o tempo todo para isso, para que a gente possa ter um tempo para nós também. Que é a responsabilidade compartilhada, né, Renata? Sim. Então, é isso que é importante, né? Que a mulher Não é também uma precisa. ajuda, né? Na verdade, é uma responsabilidade compartilhada, porque às vezes fala, ai, meu marido me ajuda, né? Na verdade, essa fala a gente já tem que mudar até. Não, ele é um pai presente, essa é a verdade, né? Isso, e essa responsabilidade compartilhada precisa ser entendida tanto pela mulher e principalmente, especialmente pelos homens, né? Precisa Sim, compreender, porque quando a mulher trabalhar, depois ela chegar em casa, né? Tem sempre algo para organizar, por mais que tenha sim, às vezes um apoiador, alguém para auxiliar, mas sempre tem algo que nós precisamos fazer, né? E depois sim, aí ficar com a responsabilidade total do filho, não ter esse espaço, isso vai adoecendo a mulher, né? Então vai. é o trabalho fora, é o trabalho em casa, né? Então essa responsabilidade compartilhada, ela é muito importante. E eu gostaria que você trouxesse uma fala, até ali, né, como mulher, mãe, psicóloga, sobre essa penalização da maternidade no mercado de trabalho. Então, porque eu Sim. vejo que falta esse entendimento, pelo menos no nosso país, falta ainda esse entendimento, essa compreensão em relação à maternidade, à mulher, né? É como se Sim, a mulher tivesse importância, né, para o mercado de trabalho desde que ela não tenha filhos, porque a partir sim, do momento que ela teve filho, foi mãe, ela parece que é, entre aspas, um problema, né? Passa a sim. ser um problema. Eu vejo, assim, na verdade, eu não acreditava que isso acontecesse tanto ainda. Depois que aconteceu comigo, e eu passei a conhecer as histórias, porque daí eu compartilhei a minha, eu percebi que acontece muito, né? Eu acho que toda empresa, a maioria, né, vê muitos funcionários como número, né, como entrega. Então, se não entrega, a gente vai rever até onde essa pessoa realmente tem que ficar ou não. Eu entendo que a empresa tem que ter lucro, né, e que tem que atingir os números, mas eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade ali, afetiva, né, uma responsabilidade em relação àquele ser humano. E a mulher, ela vai vir com essa carga, né? Todas as mulheres, a maioria vai pensar no processo em ser mãe. Então, as mulheres que estão aí, né, na casa dos seus 25 anos até os 35 é o momento. E nós temos muitas pessoas nessa idade no mercado de trabalho. E assim, eu percebo que o início da carreira da mulher, o meu, por exemplo, foi muito assim, muito intenso. Então, eu fazia hora extra se precisasse, eu me dedicava em casa, nunca cobrei horas a mais. Eu sempre pensava que eu tinha que entregar além para ser vista. Né? Esse era o meu olhar. E realmente eu fui vista por muitos momentos, eu vejo assim, fui reconhecida. Só que no momento em que a minha energia ficou um pouco mais baixa e eu precisei, né, não fazer a mais, mas entregar, né, o que dava para entregar ali no momento, eu não fui vista como eu deveria ser vista, eu imagino, né, com o acolhimento que deveria ter sido. Porque esse desaceleramento, ele começa para a mulher quando ela engravida já. Como eu falei, o meu ainda foi super de boa, mas tem muitas mulheres que já precisam ali de se afastar, de ter um tempinho para poder se cuidar, ir ao médico. Então, muitos já começam essa implicância no processo ali da gestação. E daí é muito tenso, né? Você passar uma gestação já angustiada com isso. E depois, quando a gente volta, tem todo o processo de adaptação. A gente tem o direito, né, de sair para amamentar, tem a 1 hora. Então, muitas empresas eu vejo que ficam nesse processo assim, ah, você vai sair 1 hora, mas e esse tempo, como que vai ficar depois? Por mais que eles liberam, eles cobram muito da entrega, né? Então, a mulher ela fica muito com essa pressão. O ideal, eu acho que o mundo
legal mesmo seria uma licença maternidade de 6 meses pelo menos, né? E aí voltar num processo de readaptação, onde ela conseguisse ter uma carga horária de amamentação realmente real, não que fosse 1 hora, de 8 horas, gente, não é nada, né? Então, eu acho que no mínimo teria que ser 1 hora de manhã e 1 hora à tarde para ela conseguir aí conciliar uma amamentação legal. E o processo também, né, eu vejo de aleitamento é muito prejudicado nessa fase. A maioria das mulheres param de amamentar porque não conseguem dar conta. Essa carga horária é muito pequena e quem trabalha 8 horas é quase impossível. Eu falo que eu li muito sobre amamentação, então eu sou muito defensora disso, o quanto é importante para os filhos. E não é toda mulher que dá conta. O meu início foi muito difícil para amamentar. Só que o pós também, ninguém fala do pós, né? Como é amamentar depois dos 6 meses. É mais desafiante ainda, porque daí você quer viver uma vida profissional, você quer se socializar, e ao mesmo tempo você tem ali que servir o seu filho. Então, não existe políticas ainda voltado para essa defesa da mulher, né? Ainda é muito precário. São poucas as empresas que conseguem realmente defender e dar esse sustento. Infelizmente, né, a gente está num mundo ainda que a gente tem que brigar e pedir por isso que a gente está aqui nesse momento falando sobre isso, né? Para que mais mulheres ouçam. E eu espero que em algum momento a gente tenha políticas mais sustentáveis aí para que as mulheres possam ser mães sem pensar tanto, né? Porque hoje eu sempre falo, quando uma amiga pensa em engravidar, eu falo, pensa, conversa com o esposo, olha as possibilidades de trabalho fora de onde você está, carga horária. Ai, mas não, quase impossível ser desligado. Eu falei, não, mas tem que pensar. Porque eu também pensava assim, no meu caso, como eu falei, foi tudo muito mais fácil a adaptação, porque eu tive algumas facilidades. Mas tem muitas mulheres que não pensam nisso, são pegas de surpresa e acontece muito. E é interessante, né, você falar sobre a questão da ausência de políticas públicas. E realmente, né, nós não temos ainda, como eu disse, o nosso país ainda não compreendeu a importância, né, da mulher, da maternidade. E essas políticas, tanto, né, para as mulheres que às vezes têm ali o seu companheiro, mas para as mulheres que não têm, mães, né, solo, ou mulheres que estão numa situação às vezes ali que depende, o sustento da casa também depende dela, ou às vezes totalmente dela, ou Sim. mulheres também autônomas, né? Que eu conheço mulheres que trabalham, têm as suas empresas, e depois para dar conta, né, dos filhos, dar conta da empresa, às vezes acontece às vezes da produtividade cair, ou até Sim. ter que fechar, né? E é interessante porque você trouxe uma questão, olha, eu fazia além. Então, isso foi reconhecida, estava ok ali. Sim. Mas a impressão que deu agora, então, caiu a Sim. produtividade, né, a partir do momento da maternidade. E, na verdade, não foi isso. Você deixou de fazer o além. Sim. Mas isso você entende que não é uma queda, mas que Não, você é. passou a fazer o que era da sua responsabilidade Porque eu mesmo. precisava respeitar o meu corpo naquele momento, né? Então, na gestação a gente chega em casa cansada, a gente precisa cuidar mais da gente. E eu acho que até a gente vive, assim, ainda hoje, a maioria dos lugares são assim, parece que a gente tem que ficar provando o tempo todo a nossa eficiência, né? Isso é muito triste. Eu tive muitas mudanças de gestão. Eu fiquei na última empresa 7 anos, eu tive acho que 8 gestores. Então, assim, eu sempre falava, a todo momento que eu mudo de gestor, eu tenho que provar minha eficiência. E você fica nessa, e daí reinventa processos e muda algumas coisas, e você tem que se readaptar. Então, isso cansa muito, né? A parte profissional. Você fica muito ansiosa nesse processo de ter que sempre entregar e mostrar, mostrar. Eu acho que o ideal, né, é as empresas terem políticas onde realmente fique registrado o que foi feito por aquele profissional, aonde o próximo gestor que acesse possa visualizar esse histórico, não se perca, porque senão a gente fica sempre tendo que estar nessa roda, né, de ter que servir e mostrar o tempo todo. Isso não é saudável para ninguém. Nós temos que ter o conforto de entender as nossas obrigações. Eu acho que todo contrato que é feito, a gente entende as responsabilidades dos dois lados, e isso tem que fluir de uma forma leve e não tem que ser tensa, né? Principalmente para as mulheres quando estão nesse processo de retornar ao trabalho. Porque aí você fica numa ansiedade dupla, né? Vivendo o processo do seu porpério, mais a entrega do trabalho. E a autonomia, como você falou, quem é autônomo tem tripla, porque ele é o próprio gestor de si, né? Então, se ele não tiver uma organização fora e anterior a isso, realmente as coisas podem se intensificar, porque aí você perde o seu trabalho como autônomo
e a sua renda. Então, é muito intenso. Por isso que ser mãe e ser pai, existe uma organização, tem que existir um planejamento, né? Eu entendo que existe aí, né, as surpresas da vida, mas hoje a gente tem muita informação, né? Antes de pensar em engravidar e temos muitos conhecimentos aí para não ter uma surpresa. Então é legal quando a gente se planeja porque a gente consegue ter mais leveza no processo, né? E apesar de todo, né, o seu planejamento, todo esse conhecimento, ainda você se deparou com uma situação que, Sim. de certa forma, né, te pegou de surpresa, né? Foi algo que você não esperava. Eu sempre falo, né? O ansioso, ele tem sempre essa mania de tentar visualizar o futuro. Sim. Então, eu tenho a ansiedade comigo também. Isso é natural, todos nós temos, né? Então, sempre fui uma pessoa que sempre tentei visualizar cenários, né? Então, esse cenário do desligamento, ele foi uma surpresa, mas de alguma forma eu tinha um plano B na minha cabeça, né? Então, visualizar o futuro tem horas que é importante para a gente também cuidar da saúde mental, né? É lógico que a gente não vai ficar vivendo nesse futuro o tempo todo, mas ter um olhar é importante quando nós vamos ser mãe e pai, porque ajuda a ter pelo menos um planinho B ali na gaveta caso algo aconteça, né? Isso. Renata, nós já estamos encaminhando ali para o final, embora está sendo maravilhosa, né, a nossa Sim. conversa, o nosso diálogo, mas eu gostaria de fazer duas perguntas, né? O que você descobriu sobre você depois de tudo isso? Depois da maternidade, depois do que aconteceu ali em relação ao trabalho, o que que você descobriu sobre você? Que talvez você não havia percebido ainda. Nós estávamos falando no início da live, né? Eu acho que eu percebi que eu sou muito corajosa, sabe? Porque antes de ser mãe, eu enfrentava muito ainda os meus medos, enfrentei muitas inseguranças, mas parece que quando você tem um serzinho ali dependendo de você, você encontra forças maiores de proteção, de reação, porque você entende que no outro dia ele vai estar ali precisando e esperando o seu amor. E eu sempre pensei que eu queria transmitir muito para o meu filho é, uma leveza dentro de casa, sabe? Eu não queria ser uma mãe que transmitisse medo, insegurança, ansiedade. É lógico que em algum momento da vida talvez ele vá sentir isso comigo. Mas eu tento muito trazer isso para o meu processo de vida agora, depois da maternidade. Quando vem medo, eu olho e penso: o quanto isso vai me paralisar? O quanto realmente isso pode ser ruim para mim, né? E na maioria das vezes eu vejo que o medo está muito dentro da minha cabeça, é algo super tranquilo de enfrentar. E eu acho que quando nós nos tornamos mãe, vem esse processo de enfrentamento. Isso é lindo, né? Como mulher, se redescobrir com uma força gigantesca. Às vezes a gente percebe ali no início da maternidade que a gente perdeu um pouco de espaço, mas na verdade a gente ganhou um novo papel e nós podemos ressignificar com muito mais força os outros papéis que nós tínhamos, né? Então, eu tenho percebido isso, que eu ganhei muito mais força no meu ambiente profissional, né, como psicóloga. Aprendi a ser uma filha muito mais, eu acho que empática com os meus pais, porque a gente visualiza, né, o que eles passaram com a gente. Realmente aquela frase tem poder, né? Quando você for mãe, você vai entender, a gente passa a entender. E aí eu olho quantos desafios meus pais passaram quando nós éramos pequenas e hoje eu passando alguns também, como eles foram resilientes em enfrentar e conseguiram, né, criar eu e a minha irmã para que a gente conseguisse ser humanos bons, né, para o mundo. Então, eu acho que como mãe é esse o meu papel, ser uma mãe boa o suficiente para que o meu filho também seja um bom ser humano para o mundo. Bom, de certa forma você já respondeu a segunda pergunta, que seria, né, que força nasceu junto com o seu filho. Você já trouxe ali essa Complementei. resposta. Aham. E aí eu gostaria, para a gente finalizar, que você deixasse, né, uma mensagem, né? Que mensagem você deixaria para as outras, para as mães, né, que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir? Uma mensagem, né, enquanto mulher, enquanto mãe, diante desse desafio que talvez já passou e não sabe como resolver, ainda está nessa situação, ou está passando, ou de repente para alguma mãe, né, que se depara ali com a maternidade, o mercado de trabalho, e não sabe, nossa, o que eu vou fazer agora? Que conselho, que mensagem você traria para elas? Acho que assim, uma dica principal de início, né, quando
a gente tem o filho ali nos primeiros meses de vida, se entregue para essa maternidade, viva ela intensamente. Quanto mais a gente resiste a esse processo que chega novo na nossa vida, mais a gente sofre e adia essa conexão com os nossos filhos, né? Eu tive um primeiro mês muito intenso, porque como eu era uma mulher muito produtiva, quando eu me vi em casa, só eu e o meu bebê vivendo só a maternidade, eu queria muito voltar para as coisas que eu já vivia, e isso me trouxe muita ansiedade. E aí chegou num ponto onde eu entendi que eu precisava me permitir viver aquilo e esquecer as outras atividades que eu tinha. E aí eu vivi muito bem. Até ali o quarto mês eu me entreguei para aquilo. Então eu tirava a soneca com meu filho, eu deixava a casa, eu entendi que ele não ia voltar a ser um recém-nascido. Então, se entregar para esse início é muito importante. Mas existe o outro processo, que é após ali os 4 meses, que é saber voltar também para quem a gente era, não se perder. Porque eu acho que existe muito esses dois lados da balança, né? Tem mulheres que se entregam totalmente e não conseguem ter o outro lado também, que é vivenciar as outras partes da vida. Então, eu tenho tentado voltar cada vez mais para outros processos que para mim são importantes. Até compartilhei essa semana, voltei semana passada, atividade física, fazia muito tempo que eu não fazia. E como Muito isso me bom. ajudou a diminuir níveis de ansiedade, de estresse, a estar melhor para outras coisas, né, diante da minha rotina. Então, existem esses dois lados. Ao mesmo tempo que você precisa saber se entregar, você precisa também saber voltar para as suas partes, para que você não se perca como mulher. Acho que essa é a dica principal. Show, muito bom. E não seria talvez dizer assim, nossa, ela está falando porque ela é psicóloga, mas a terapia é importante. Eu falo que as Olha, mulheres possam ter, se tiver oportunidade, faça. Esse é o seu conselho. é, é minha dica e assim, a gente sabe, né? Quem depende ainda de SUS, é complicada a terapia porque eu imagino que não tenha a possibilidade como é uma psicoterapia individual no particular, porque não existe psicólogo para todo mundo, né? Sim. Tomara que um dia a gente tenha aí uma rede de psicólogos capaz de atender a população. Mas a terapia, ela não é para quem está vivendo um processo de adoecimento, porque a população tem muito essa ideia, né? Ah, então, se eu estiver com uma insanidade, se eu estiver louco, tem essas falas, né? Se eu estiver descontrolado, aí sim eu busco a psicoterapia. Na verdade, a psicoterapia, ela tem que começar como autocuidado, como uma prevenção, para você não chegar num transtorno mental, num transtorno de ansiedade, num transtorno de pânico. Então, quem puder, principalmente mulheres que pensam em engravidar, fazer processo de psicoterapia antes, é o ideal, porque você consegue repensar o seu processo, essa caminhada, e no decorrer da caminhada, então, se torna essencial, né? Eu sempre estive no meu processo, para ser uma boa profissional, eu preciso estar, né, bem comigo, então eu sempre estou nessa conexão da minha terapia. E existe também o processo medicamentoso, que muitos têm resistência. Então, quando você está na terapia, a psicóloga ela vai poder avaliar a necessidade de você ir a um psiquiatra ou não. E o psiquiatra é um médico, gente, comum, como qualquer outro, né? As pessoas têm uma resistência e ao Sim, psiquiatra é sinal de insanidade. Não. O psiquiatra é um médico que estuda o cérebro e sabe exatamente como a medicação vai atingir e liberar os neurotransmissores responsáveis por você se sentir bem, para você aliviar a sua ansiedade, para você conseguir ter mais felicidade e talvez diminuir aquela angústia, aquela tristeza que você está sentindo. Porque a saúde mental, ela tem muitos pilares. Então, às vezes só a psicoterapia, o diálogo, né, de você buscar o processo de pensamento, comportamento, entender como isso impacta, não vai ser suficiente. Então, é uma caminhada muito junta. Psiquiatra, psicólogo, para a gente poder ter uma saúde mental estável. E é natural que na vida a gente tenha oscilações. Ninguém anda num nível estável o tempo todo. Todo mundo, em algum momento, vai passar por algum momento difícil, gente. Isso é natural, faz parte da vida. E que esse momento difícil, quando chega, você esteja preparado para enfrentar, né? Então, acho que a terapia vem muito nessa caminhada aí hoje, de entender que ela não é para quem está doente, mas para prevenir estragos maiores no futuro. Renata, e para quem gostou da sua fala, quem quer procurar a Renata psicóloga, onde que nós podemos encontrar? Tudo bem, eu fico à disposição, né? O meu Instagram é aberto, só buscar o meu nome, está lá Renata Benetoli. Através do link que tem lá na minha bio no Instagram, você consegue acessar no WhatsApp, né? Me chamar para conversar se precisar. Eu hoje estou num processo, como eu falei, como autônomo, então eu faço tanto atendimento online como presencial na cidade de Maringá.
e tirar dúvidas. Às vezes quer bater um papo, entender como funciona, eu fico à disposição. Renata, excelente, amei o nosso diálogo, né? Acho que trouxe bastante reflexões, vivências, experiências. Bom, Eu estou vendo alguns comentários aqui, né? Ó, um deles é muito bom, quantas reflexões importantes, né? Então, vi as mulheres ali colocando, escrevendo, sim. A Fernanda participando falou também. ali, as mulheres têm sim a missão de transformação das famílias. Eu também Isso. concordo. Nós temos muita força dentro da família. Nós precisamos ter muita sabedoria. E olha, é um homem, é o Fernando, né, que está Ah, é o compartilhando. Fernando. Muito bom. É um homem, olha, que ótima a Legal. reflexão dele. Então, minha gratidão, mais uma vez, pelo aceite do convite, foi excelente, né, compartilhar aqui com as mulheres que estão nos ouvindo e também com as que vão assistir depois. Um abraço, né, com todo carinho, né, por você ter aceitado mais uma vez, minha gratidão pelo aceite do convite. Espero que nós Obrigada. possamos ter outras oportunidades e, quem sabe, falar de outras coisas, né? Eu tenho acompanhado as suas postagens, Sim. tenho refletido bastante, acho que traz uma inquietação, uma provocação e uma reflexão para nós. Ah, Tá que bom? bom. Foi um Gratidão. prazer. Então, eu queria sucesso com a página, fico à disposição. Foi um prazer, foi muito leve a nossa conversa. Eu espero realmente que tenha acrescentado na vida das pessoas que estavam aqui e das outras que vão assistir gravado. Ótimo. Boa Tchau, até noite. mais. Tchau, tchau. Gratidão. Boa noite. Tchau, pessoal.